aos vivos e a cores e se mexendo. E quase, olha, cheirinho, sertão, caatinga. Cheirinho de férias, galerinha. Cheirinho de férias. Aqueles que vão pro litoral. O seu Jorge vai pro litoral, vai pra Barra Grande, vai pro Delta, de boa, ó. Ó, o tio Flávio vai lá pras Cambruenga do sertão, rapaz. Ei, sertão das cutri, como dizia o Luiz Gonzaga, viu? Galerinha, nós paramos numa questãozinha sobre a imagem do vaqueiro, olha aí, ó. Você tem um vaqueiro vestido com gibão aí, o guarda-peito, perneleira, sela, chicote, chapéu de couro. E tem a imagem abaixo mostrando as mãos de um trabalhador, é o vaqueiro tradicional, trabalhador aí do nosso sertãozão, de boa? A análise das imagens e o conhecimento sobre a história do Piauí leva-nos a concluir que a vestimenta do vaqueiro era confeccionada de couro, aproveitando matéria-prima abundante. Nos sertões criadores, é verdade. E copiando o modelo dos cowboys norte-americanos, aí não, aí é absurdo, viu, velho? Já pensou o caba lá nas Cambruengas do sertão sendo influenciado pelos cowboys do Zé Uá? O vaqueiro foi figura central na economia, sendo responsável pelas exportações do derivado do couro, como o gibão, a sela e o rareio. Olha, exportação naquela época, não. Pode ser que até hoje tenha, né? Mas derivados do couro, como gibão, sela e arreio, eram exportados? Note. Letra C. O vaqueiro, o cavalo, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o... Mas depois é o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o cabelo, é o cara, é o boi, é o boi gritando, é o vaqueiro, o cavalo e o couro foram destaques no Piauí por sua importância nas fazendas criadoras que se especializaram no artesanato do couro. Olha, galerinha, o gado não era criado nas fazendas do Piauí para o artesanato do couro, a ponto de o autor da questão afirmar que as fazendas criadoras se especializaram no artesanato do couro. Tá errado. De boa? O cavalo e o vaqueiro se tornaram inseparáveis. Pode ser. Assim como o couro e o homem. O couro e o homem, que só utiliza o gibão, como que só utilizava o gibão como vestimenta no sertão? Não, aí tá errado, galerinha. Não era só o gibão. Eu sei que haviam carências aqui, que a matéria-prima disponível principal era o couro, daí as vestimentas de couro, mas só ter o gibão como vestimenta, tá errado. O vaqueiro utilizou em larga escala o couro como matéria-prima em instrumentos práticos do cotidiano e no artesanato local. Ah, agora deu, viu? Agora essa bem daí mesmo, viu? Letra A de aprovado, questãozinha aí das faculdades Coelho, seu Jorge. Já ouviu falar dessas faculdades, seu Jorge? Faculdades Coelho, olha a fonte, ó. Ah, papai. Vamos ver a outra. A outra fonte também, ó, é Faculdades Coelho, seu Jorge. Eita, seu Jorge. Aí dá uma trabalheira horrível fazer essas questões, viu? A criação de gado possibilitou a exploração e ocupação do interior dos sertões, com o desenvolvimento de uma produção voltada para o comércio interno da colônia. Opa! Comércio interno da colônia. Bacaninha. Criando uma sociedade assentada no campo e surgindo uma verdadeira civilização do couro nos sertões.
Tudo nos sertões era de couro. O abano, o alforje, a cama, a sela, o gibão era de couro. O tamborete, olha o tamborete aí, ó. O milhar, a bainha da faca, as casas, as malas eram de couro. É a matéria-prima disponível. É a matéria-prima abundante. Perfeitinho? A pecuária desenvolvida nos sertões do Piauí, durante a fase que nós éramos colônia de Portugal, durante a fase chamada colonial, resultou na formação de quê, meus pimpolhos? Resultou na formação de qui, galerinha? É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi. É o povo gritando, derruba. E não pode voltar para depois. Oi, seu Jorge. Não, ainda não. Pode ligar. Beleza, vamos lá, seu Jorge. Desenvolveu-se nos sertões e formou a pecuária o quê? De uma sociedade que dependia das exportações do derivado do gado. Olha, galerinha, a época colonial o gado não era voltado para o mercado externo. Não era produzido para o mercado externo, de boa? Letra B. De uma sociedade dispersa pelas fazendas de gado, é verdade. Moldando vilas e povoações que se caracterizavam pelo distanciamento e pelo isolacionismo, é verdade. Letra B, verdadeira. De uma sociedade que desprezava a mão de obra escrava? Não exatamente. Devido à utilização do vaqueiro em todas as atividades da fazenda? Não. A agricultura de subsistência não é o vaqueiro. As amas de leite não é o vaqueiro. O trabalho dentro da casa do senhor, a casa de telha, não é o vaqueiro. De um grande mercado consumidor que absorvia produtos que chegavam diretamente de Portugal. Não, nós não éramos um grande mercado consumidor. Haja vista que as receitas do gado são bem menores, por exemplo, do que as receitas do açúcar ou do ouro. Então, preferia-se vender produtos na região das Minas ou no Piauí? As Minas, que é mais caro. Resultou na formação de centros urbanos em torno das fazendas de gado, que cresceram rapidamente devido à atração que a pecuária exercia sobre os colonos. Falso, viu, galerinha? Falso. Portanto, é a alternativa correta, letra B de bom aluno. Letra B de bonitinho. B de bonitinho. De boa, na lagoa. Passando. Hoje questões, viu? Deixa eu passar lá para as últimas, seu Jorge. Hoje eu vou fazer diferente. Nós já chegamos lá nas férias, não foi? As férias. Oeiras, antiga capital do Piauí, tem uma área... Ó, o cara da UESP botou a área de Oeiras. Tem uma área aproximada de 2.700 quilômetros quadrados. Como tantas outras cidades brasileiras,
Ela teve origem em uma fazenda de gado, no caso a fazenda Cabrobó. Tio, o Pernambuco tem uma cidade chamada Cabrobó. É, eu sei. De grandes dimensões territoriais, a fazenda pertencia ao Domingos Afonso Mafrense. A organização fundiária no Brasil, estruturada na grande propriedade, é um legado colonial instituído pelo quê? Grandes dimensões territoriais. Fazenda Cabrobó, grandes dimensões territoriais. Eu vou botar aqui, ó. Fazendas de Domingos Afonso Mafrense. Esse tal de Domingos Afonso Mafrense, ele era português, mas morava na Bahia há um tempo. E ele ganhou de presente, entre aspas, como dizia ele no testamento, a metade das terras do Piauí. Então ele morreu em 1711 em Salvador e ele tinha 30 fazendas de gado no Piauí. Ah, papai! Só que não era fazendinha, era fazendona. Ele dizia, sou dono da metade das terras do Piauí. A pergunta é, a organização das terras no Brasil, que deu origem ao grande latifúndio, à estrutura de grande propriedade, desde a época colonial, surgiu instituída pelo quê? Foi instituída pelas donatárias. Galerinha, as donatárias são as mesmas capitanias hereditárias. E quem instituiu as capitanias hereditárias deram origem aos estados. Lembrar disso daí, ó. As capitanias hereditárias deram origem aos estados. As donatárias são as capitanias hereditárias que tinham os capitães donatários. Sublevação é revolta, tá errado. Colonato é o que você tinha na ocupação do Sul pelo governo imperial, de distribuir terra aos colonos. De distribuir terras aos colonos. O sistema de distribuição de terras no Brasil é filho do sistema de sesmarias. Tio, o que é uma sesmaria? Sesmaria quer dizer título de terra. Ah, papai! Eu vou botar bem na frente, ó. Aqui é a origem no Brasil todinho da estrutura que a gente ainda tem até hoje, ó. O latifúndio. De novo, as origens latifundiárias vêm da época que o Brasil era colônia, quando os grandes recebiam títulos de terras. Sesmarias, mesma coisa. Belezinha, vamos para a próxima. A próxima é a 29. Existem várias descrições sobre as populações indígenas do Piauí. Entretanto, há uma certa dificuldade de fixar hoje quais as populações indígenas que habitavam nos séculos XV, XVI e XVII. Essa dificuldade se deve a vários fatores, dentre os quais podemos destacar exceto. Opa! Veja que na questão o autor está exigindo do aluno a alternativa incorreta. E como eu costumo lembrar para você, quando eu costumo dizer, geralmente o autor que cria a questão, exigindo do aluno a alternativa incorreta, a letra A é verdadeira, para ele ver se pega o aluno de cara, né? De cara. O fato da região só ter sido colonizada no final do século XVII, havendo, portanto, pouca referência sobre os nativos, destacando-se os registros da missão da Serra da Ibiapaba, das lutas travadas pelas tropas portuguesas que atravessavam na região, pode ser. O nomadismo de muitas tribos indígenas é um dos fatores para a gente poder dizer que não sabe precisamente onde estão as populações indígenas,
sendo que muitos já vinham fugindo do processo colonizador que ocorria na parte oriental do Nordeste, também é verdade. Teve um massacre com que os desbravadores do Piauí tratavam as populações locais? É um dos fatores para a gente não ter um conhecimento e uma descrição melhor sobre os índios? É verdade. É vero. O desinteresse de estudiosos e historiadores em pesquisar a vasta documentação sobre os índios no período colonial, haja vista que não há dúvida quanto à segurança das informações contidas, começou errando aqui, ó. E não tem vasta documentação, de boa? E há muitas dúvidas. A letra D de danadinho está toda incorreta. E você viu na questão que o autor exigiu que você identificasse a alternativa incorreta. A inexistência hoje no Piauí de grupos indígenas, uma das pouquíssimas unidades federadas que não tem a presença de índios em seus territórios. Olha, essa questão é uma questão mais antiga. Hoje já não se dá crédito à letra E. De boa? Então, a alternativa incorreta é a letra D, desconsiderando que uma questão antiga e à época, claro, se interpretava que no Piauí não tem índios. E hoje a gente sabe que tem, povo. Próxima questão, galerinha. Próxima questão é a 28. Da Faculdade Santo Agostinho. No Piauí, bem como em todo o Brasil colonial, a coroa portuguesa, sob diversos pretextos, apoiou guerras contra povos indígenas. Derivou desse cenário a chamada Guerra Justa. O que é a Guerra Justa? Pergunta a questão, ó. O que é uma guerra justa? Letra E diz. Letra E diz. Guerra justa é a criação de aldeamentos e missões religiosas sob a coordenação dos padres jesuítas e financiados pelo Estado para proteger os índios e mesmo escravizar os fugitivos colonizadores? Falso. Aqui não é a guerra justa, aí são as missões religiosas. Uma política de valorização da cultura indígena é a guerra justa? Para que seus territórios fossem compartilhados com os colonos portugueses? Não. Guerra justa não quer ter a ver com a cultura dos povos indígenas. Vai haver uma limpeza étnica com o fim de garantir o predomínio do homem branco na colônia, que é o interesse maior da coroa portuguesa? Pode ser. A expulsão dos povos indígenas do semiárido e dos sertões pela cana-de-açúcar que penetrava a ocupar as áreas litorâneas. Olha, galerinha, a cana-de-açúcar não chega na região dos sertões e no semiárido, aqui é o gado. Então, a letra B está incorreta. De boa? A escravização do índio, tendo como argumento o fato que, desde a antiguidade, reconhecia-se o direito de matar o prisioneiro de guerra ou escravizá-lo. Opa! Guerra justa, a escravização dos índios, tendo por argumento o fato que, desde a antiguidade, recorria-se ao direito de matar o prisioneiro de guerra ou escravizar, é verdade. Isso era chamada guerra justa. De boa, na Lagoinha. Que a coroa portuguesa não queria exterminar os povos indígenas? Não, a coroa portuguesa não tem interesse de uma limpeza étnica. De boa, na Lagoa. Até porque você deve lembrar que certas atividades aqui têm que ser feitas por pessoas que tenham propriedade e conhecimento da região. E essas pessoas eram os próprios nativos. 28, letra A, e aprovado.
29, questão do ângulo, rapaz. Se lembra do ângulo, seu Jorge? A pecuária era considerada, em princípio, como um sistema, um setor dos. Não, era considerada, em princípio, como um setor de subsistência, sendo a carne um dos gêneros fundamentais de consumo da colônia. Aos poucos, apesar do seu caráter secundário em relação à economia do açúcar, multiplicaram-se as fazendas de gado, ocupando basicamente as áreas dos sertões nordestinos. Sobre a pecuária, o autor da questão quer que você coloque verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Seu Jorge, deixa um minutinho na tela nessa questão aí, que é o tempo de eu botar R$ 1 de água nesse copo. Aos vivos, ele fala: inicialmente, o gado era criado nas fazendas de produção de açúcar. Era utilizado na alimentação e também como força motriz para mover as engenhocas do engenho. É vero? Pegando a canetinha, verdadeiro. Para a coroa portuguesa interessava o aumento da exportação da cana-de-açúcar. Mesmo que com isso o gado fosse levado para o interior, separado, portanto, do açúcar. Por isso, em 1701, a coroa portuguesa proibiu a criação de gado a menos de 10 léguas do litoral. É vero? Empurrou o gado para o sertão. A pecuária integrava os diversos centros econômicos brasileiros da época, pois era a única atividade voltada para o mercado interno. Serviu também para amenizar as disputas surgidas no seio da própria classe dominante, pois um senhor de engenho falido sempre tinha a possibilidade de se tornar um fazendeiro de gado. É vero? Eu não gostei da palavra única, mas eu vou deixar como correta. Retirando única atividade para o mercado interno, está errado. A pecuária não entrou em decadência com o declínio dos centros consumidores. Primeiro o açúcar, depois a mineração? Falso. Falso. O Piauí insere-se nas regiões ou zonas de sertão nordestino onde prosperam fazendas de gado. A principal atividade da capitania durante anos, ocupando as terras dos índios para implantação e desenvolvimento da economia pecuarista, é vero, no tópico último da questão 27. A pecuária foi a principal atividade econômica desenvolvida na capitania do Piauí durante a fase colonial.
fazendo parte de sua tradição histórica. Nossos folclores e costumes são decorrentes da atividade pastoril, como o Bumba Meu Boi e as vaquejadas. Beleza. Muitos elementos são apontados como fatores essenciais à escolha da pecuária como elemento propulsor à ocupação e exploração do território, exploração econômica do território do Piauí. Assinale abaixo a alternativa que não apresenta um desses fatores. Note, não apresenta um desses fatores. Note, never, jamais. Eita, rapaz. Ele quer a alternativa incorreta. A alternativa incorreta. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família não ponha dor. A família comece e termine onde vai. E que os homens carreguem a força do pai. E a mulher seja um céu, chegue calor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. A minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Ele quer que você identifique um fator que seja um fator que não seja contribuinte à ocupação do território do Piauí. A criação de gado se estendia pelos sertões e possibilitava aos criadores a solicitação de títulos de terra em sesmarias para a instalação de seus currais nos sertões do Piauí. É vero, é verdadeiro, mas ele quer a alternativa incorreta. Os aspectos físicos geográficos do Piauí, com abundância de aguadas, rios, riachos, pastos, salinas, iam ao encontro do interesse dos pecuaristas que adentravam os sertões? É vero, é verossímil, é verdadeiro. A expansão do gado, com a reprodução de currais e a multiplicação de reses, possibilitou aos criadores a conquista de terras para a implantação de novas fazendas? Também é verdade. De boa. Também é vero. A pecuária, com o gado se espalhando pelos sertões, ocupava rapidamente muitos espaços utilizando pouca mão de obra, poucos braços. Também é verdade. A criação intensiva, com o gado criado em confinamento nos currais, típica do Piauí, possibilitava a rápida engorda do rebanho e, consequentemente, melhores preços nas praças mercantis. Não é uma criação intensiva, não é confinamento. O gado só é reunido nos currais de tempos em tempos, geralmente na época das chuvas, ou geralmente na época em que o gado vai ser juntado para ser comercializado. Portanto, aí a letra é de helicóptero. Ela está incorreta. Vamos para a próxima. Questão da facide. Eu fico gasfiando aí procurando as bichinhas na internet. Viu?
Questão da facide. Deixa um minutinho na tela aí, seu Jorge. Per favore, em italiano. Please, please, please. Beleza, beleza. A colonização do Piauí teve início no século XVII, a partir da Casa da Torre da família dos Garcia Dávila, da Bahia. Um dos primeiros desbravadores e que recebeu as primeiras sesmarias, sesmaria, lembre, é título de terra, que vai dar origem ao latifúndio, a fazenda, né? A fazenda. Um dos primeiros desbravadores foi o João Pereira Caldas, aqui é o primeiro governador, ó. Primeiro governador, 1759, 1769. O cara veio para governar 3 anos, teve que passar 10. Teve que passar 10. O padre Miguel de Carvalho, a primeira escola. Manuel de Souza Martins foi o cara que governou o Piauí quando o Piauí se tornou independente de Portugal. E só passou 20 anos no poder. Ah, papai! O Bernardo Pereira de Aguiar também não é, é o Domingos Afonso Mafrense. Por isso que às vezes você pega uma questão e chama o Piauí de a terra dos mafrenses, devido à importância desse caba que teve no Piauí. Letra A de aprovado na questão 25, questãozinha light aí da Facide. Facide, quando o vestibular era feito aqui, né? Próxima. Olha a UFP aí, velho. A UFP também, no PSIL, tinha questões de Piauí, velho. Ah, é o IFP. Foi mal. É, obrigado. Bicho burro. Conta pra mãe dele que ele é burro. Um maço de cordas de couro adunco, dobrado em vários círculos, passava ali do pescoço por sobre o braço esquerdo, era a sua faixa de honra. Era o famoso laço com que prendia a reis rebelde à porteira do curral ou necessitada de algum cuidado. Francisco Gil Castelo Branco, Ataliba, o vaqueiro. É porque eu vi aquela URP lá no final. Bicho burro. Conta pra mãe dele, Kiko. A pecuária, destacada na obra de Castelo Branco, Ataliba, o vaqueiro, representou a economia responsável pelo processo de ocupação das terras tupiniquins do Piauí, tendo o vaqueiro como colonizador. Sobre o processo de ocupação das terras do Piauí, ele quer alternativa incorreta. Meus pimpolhos, incorreta, galerinha. De boa? Alternativa incorreta. Alternativa errada. Deixe um minuto a tela, seu Jorge.
Vamos lá, seu Jorge. Vamos lá, Jorginho. Jorginho, lindo. Ele quer a alternativa incorreta, galerinha. O modelo econômico implantado no Piauí exigia pouca especialização da mão de obra. Haja visto que é conduzir o gado, né? Sendo mínima intervenção humana, o que aboliu a mão de obra escrava na lida com o gado, aboliu, pode ser na lida direta com o gado, pode ser. A pecuária piauiense exigia pequenos investimentos quando comparados ao mundo do açúcar. Ah, é verdade, mas ele quer incorreta. Além de área de expansão e exploração do gado, o Piauí em seus primeiros tempos também representava a área da captura de índios, que eram usados como mão de obra escrava? Também sim. Haja vista, por exemplo, o Domingos Jorge Velho, caçador de escravos no Piauí. A expansão da pecuária foi resultado do desdobramento da interiorização do gado que vinha pelo Vale do Velho Chico, é vero? Em seu primeiro século de existência, o Piauí não possuía delimitações geográficas precisas, mas apresentava condições físicas excelentes para a criação do gado? É verdade. E por que ele disse que não haviam delimitações geográficas precisas? Porque não havia a capitania do Piauí e o território do Piauí é cortado pelas várias outras capitanias, olha. Deu para ver? Então, a letra A está dizendo assim, ó, o modelo econômico exigia pouca especialização, a mínima intervenção humana, o que aboliu a mão de obra escrava? Falso, galerinha. Porque nós tínhamos tanto índios escravizados, como negros escravizados. De boa, como negros escravizados. Era precisa a intervenção humana? Sim. Haja vista que você tem que conduzir o gado, tem que preparar o terreno, o capim, curral. Perspectiva e planta da vila de São João da Parnaíba. Olha aí, rapaz. São João da Parnaíba. Desenhadas por orientação do governador do Piauí, o César Burlamark. O largo tem menor tem o centro, o pelourinho, símbolo do poder da Câmara. Beleza. São João da Parnaíba, cidade na região litorânea do Piauí, foi o principal núcleo urbano por certos períodos da história do Piauí. É verdade. O surgimento dessa cidade, a exemplo da maioria das vilas e cidades do Piauí, esteve relacionado com o quê? Ah, papai! Como é que surgiu Parnaíba, Oeiras, Santo Antônio de Surubim de Campo Maior? Como é que surgiu Valença? Como é que surgiu a cidade de Parnaguá? Foi com a extração de minérios e diamantes? Opa! Foi com a extração de minérios e diamantes? Não. Foi com a propagação do cristianismo protestante? Bem não, velho. Foi devido ao desmembramento com a província do Ceará? Não. Foi esteve relacionado com a exploração de gêneros do extrativismo vegetal? Olha, os gêneros do extrativismo vão trazer uma riqueza para o Piauí. A cera da carnaúba, o óleo do babaçu, o látex da maniçoba, mas não é aí na época da origem do Piauí. Então o Piauí surgiu e Parnaíba surgiu com o surgimento dos currais e a expansão das fazendas de gado, de boa na Lagoa, galerinha, de boa na Lagoa, beleza? Aí tá a Praça da Graça, em Parnaíba, tá a igreja principal, aqui tá o rio Parnaíba, ali é um dos braços do Delta, massa, né não, velho? Vim aqui hoje é o Porto das Barcas, olha, aqui é o Porto das Barcas, aqui passa a ponte para ir para a Ilha Grande de Santa Isabel.
Perfeito? Perfeito aí, velho. A criação de gado, realizada de forma extensiva, provocou a ocupação do Piauí, gerando imensos espaços vazios, com núcleos populacionais distanciados uns dos outros, resultando no isolamento característico dos meios rurais. Essa ocupação realizou-se, essa ocupação realizou-se, Deixa um minutinho na tela, seu Jorge. E dos veios dos rios e riachos no sul-sudeste, oi, onde surgiram fazendas criadoras de gado vacum, oi, seguindo o curso do rio Parnaíba, onde surgiram as primeiras vilas e cidades piauienses, como Floriano. Não, galerinha. Vamos dizer, a bacia do Parnaíba ela é importante, ela está quase toda ela no Piauí, mas as primeiras fazendas não surgiram em torno do Velho Monge. Essa ocupação realizou-se imediatamente após a implantação do sistema das capitanias hereditárias? Não. Demorou sobremaneira para chegarem os primeiros colonos no Piauí. De forma rápida, devido ao interesse dos portugueses pelas terras do interior, locais onde haviam exploração de metais preciosos. Não, galerinha, aqui demorou um certo período, haja vista que a colonização do Piauí vai se dar 250 anos depois da chegada do Portuga. Deu-se em duas frentes opostas. Os pecuaristas ao sul, ocupando vales e rios piauienses, e os militares portugueses ao norte, ocupando o delta do Parnaíba? Não. Nós não tivemos fortalezas ou militares ao norte. A colonização seguiu o curso dos rios, dos riachos, quando surgia as fazendas, os currais da criação de gado vacum, letra A de aprovado na questão 22. Dois patinhos na lagoa, vote a Fifi 22. Eu lembrei dessa cantiga velha, viu? Analise as afirmativas abaixo relativas à evolução política do Piauí. E marque a opção, era para ter aqui, Durante algum tempo, as terras do Piauí foram consideradas terras de ninguém, porque ora pertencia a Pernambuco, ora ao Maranhão, ora uma parte do Ceará. É vero? É. Como os primeiros ocupantes do Piauí eram originários da Bahia, essa era a única capitania que tinha direito sobre o Piauí? Falso. Haja vista que muitas das terras aqui foram doadas pelo governador do Pernambuco, da Bahia e do Maranhão. O Piauí só foi elevado à condição de capitania em 1718, mas a implantação só veio 40 anos depois com o João Pereira Caldas. É verdade.
É verossímil. Por ordem do Marquês de Pombal, os bens dos jesuítas foram confiscados e os padres jesuítas foram expulsos. Também é verdade, nós vimos isso na semana passada, olha. Também é verdade, toda essa temática que você está vendo aí foi vista na colônia do Piauí. Sobre as guerras de extermínio que levaram à devassa das terras do Piauí, à extinção de tribos nativas, ele quer alternativa incorreta, meus pimpolhos. Alternativa incorreta, meus pimpolhos. Vamos lá. A superioridade bélica dos coroné permitiu o massacre de tribos indígenas ou sua expulsão para as regiões vizinhas como o Maranhão, certo? Exemplo aí os timbiras, viu? Os timbiras foram acossados do Piauí. Os fazendeiros também utilizavam a mão de obra dos índios dominados em várias atividades, também é verdade, mas ele que é incorreta. Junto à ação devastadora dos pecuaristas, os índios também tiveram contra si os ataques dos predadores de índios, às vezes a serviço dos fazendeiros, que combateram os índios ou os vendiam como cativos. Negócio bastante lucrativo em alguns momentos da fase colonial, é verdade. E quem seriam os predadores de índios? Os bandeirantes, olha. Os bandeirantes. Os fazendeiros que se instalaram no Piauí desenvolveram a pecuária extensiva, atividade que exigia uma constante conquista de terras e provocou um inevitável conflito entre o colono e o índio, também é verdade. Mas ele que é incorreta. A atuação catequista dos jesuítas, que vieram para ajudar na pacificação e ocupação do território, teve caráter complementar na dominação dos povos indígenas, pois o surgimento das missões tem a função de integrar o índio ao homem do branco. É verdade, é vero, de boa. A resistência indígena se fez presente no Piauí como em outras regiões. Perfeito. Aqui, o índio Mandu Ladino conseguiu unir várias tribos indígenas, retardando ao máximo o domínio do homem branco no solo piauiense. Devido a isso, a ocupação branca das terras do Piauí tiveram atraso em relação ao Nordeste. Olha, galerinha, que o Piauí teve uma colonização diferente, mais tardia do que de outros estados nordestinos, não resta dúvida. Mas foi por causa do Mandu Ladino? Não. Não foi por causa do índio Mandu Ladino, temática que nós vimos na semana passada, meus pimpolhos. Vamos para a próxima. Todas as alternativas abaixo tratam da história do Piauí na fase colonial. Ele quer que você identifique a alternativa correta, Karen. Alternativa correta, Pajeú. Letra E. O clero católico pouco influenciou a sociedade piauiense? Já começou errando. O Piauí atualmente é proporcionalmente o estado mais católico do país, pois o camponês mostrava-se avesso às doutrinas religiosas alienígenas e permanecia com seu culto idólatra aos entes da natureza. Falso, todo incorreto. O coroné, figura de destaque, exercia forte influência na sociedade, adotando cultos religiosos não oficiais, influenciando a população a doutrinas não católicas? Não, galerinha.
Mais uma vez, o Piauí, em essência, um catolicismo muito profundo, muito forte. Havia um contato permanente entre as populações, entre a população das várias vilas, minimizando o isolamento falso, galerinha. Esse contato ele não era comum. A gente vai manter um Piauí com vilas, cidades e currais distantes e isolados por muito tempo. A população do Piauí era tendente à igualdade social, pois não havia distinções sociais? Não, galerinha, haviam grandes, graves, gritantes. O vaqueiro era a figura fundamental na atividade da pecuária. Pode ser. Tornou-se muitas vezes não apenas o tratador do gado. Pode ser. Mas também o administrador da fazenda? Pode ser. Pois era comum o dono da fazenda morar na cidade ou na vila? Aí sim, velho. Era comum? Era sim, velho. Morava lá em Salvador, a fazenda é lá no Piauí. Belezinha? Deixa eu passar 18. Aqui. O Piauí tem um processo de colonização diferenciado dos demais estados do Nordeste. Primeiro pelo caráter tardio, só no século XVII. Segundo, pela colonização em relação ao contexto metropolitano, com o principal gênero voltado para o mercado interno, nas outras o principal gênero é mercado externo. E por último, pela direção da ocupação das terras, que foram ocupadas primeiro no interior e só depois atinge o litoral. Prova disso a pequena faixa litorânea, caracterizando o desespero do Estado em atingir o mar oceano. Maguinho velho, quando eu era maguinho velho mesmo, viu? Eu era bem maguinho, viu? A respeito da colonização do Piauí, a alternativa incorreta, seu Jorge. Incorreta, galerinha. Eu vou deixar um realzinho de 1 minuto aí para você se deliciar aí. Tem que analisar todas as assertivas e a gente discutir a incorreta. Galerinha, férias do sertão, viu? O tio Flávio veio, viu? Olha, ele que a alternativa incorreta é a letra E de helicóptero. Já vou deixar aqui para você.
Não deu tempo de fazer todas, mas eu acho que a gente deu uma adiantada sobremaneira nessa temática muito importante da nossa história. Manter. Eu quero ir lá para as últimas aqui, seu Jorge. Nós estamos encerrando a nossa balada de hoje, olha, desejando para você que se cuide, se divirta, boas férias, de boa, na lagoa. Férias, galerinha, férias! Cheiro, até a próxima e tchau! Valeu, povo!